Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e a Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para apontar as possíveis causas e soluções para os problemas da cidade. E hoje o assunto é geração de emprego e empreendedorismo. Hoje quem me acompanha aqui no debate é a jornalista Larissa Rossetto. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Lidiane. Também gostaria de agradecer a presença do gerente regional do Sebrae São Paulo em Bauru, Wilson Nishimura. Seja bem-vindo. Obrigado. E a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Aline Fogolin. Obrigada, Aline. Prazer estar aqui de novo. Bom, para a gente começar, vamos trazer primeiro os números relacionados à geração de empregos na cidade. Preparamos uma arte para você, confira. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, neste ano, até o mês de agosto, o saldo de empregos em Bauru ficou positivo em 4.060 vagas. Foram 33.794 admitidos e 29.734 desligados. O número é bastante superior ao saldo do mesmo período do ano passado. De janeiro a agosto de 2017, foram admitidos 28.195 trabalhadores e desligados 27.883, ou seja, saldo de 312 vagas. Entre os setores que mais geraram empregos neste ano, o campeão é o de serviços. Foram 2.934 vagas a mais. Na sequência, vem a construção civil, com um saldo positivo de 1.286 vagas, seguida por indústria, com 265. Agropecuária e comércio mais demitiram que contrataram. No comércio foram perdidos 369 postos de trabalho. Dentro do setor de serviços, que foi o que mais gerou empregos, estão trabalhadores do ramo da alimentação, transportes, comunicações, imóveis, ensino e instituições de crédito. E também é o setor de serviços que engloba a maioria dos MEIs, os microempreendedores individuais. Vamos ver os números. No ano passado, janeiro começou com 19.351 microempreendedores ativos e setembro terminou com 21.955. Foram 312 a mais. Este ano começou com 23.187 microempreendedores ativos e agora em setembro foram 23.235, 48 a mais. O número baixo pode ser explicado porque em fevereiro foram excluídos os MEIs inadimplentes. Para a gente repercutir esses números, então, eu gostaria de começar conversando com a secretária Aline Fogolin. Como é que você faz a leitura de todos esses dados e a quais fatores você atribui esse crescimento superior deste primeiro semestre em relação ao ano passado? Nós temos um cenário muito positivo devido também a essa economia que acaba ganhando uma aceleração nos últimos 2 anos, e especialmente nesse ano de 2018. Nós temos uma cidade que ela é plural, ela emprega tanto na indústria quanto nas outras categorias, e nós vemos que, acompanhamos pelos números que o comércio ele mais perdeu do que ganhou em termos de geração de emprego, porém o setor de serviços, e isso impacta diretamente na formalização também do microempreendedor. Então, os pequenos negócios em todo esse processo são muito importantes na geração desse emprego positivo, não só pelo MEI, que ele pode ter esse aspecto fundamental na geração de emprego, no volume de serviços prestados, na dinâmica econômica do município, mas também a nossa indústria, que aqueceu sensivelmente. Nós temos também alguns outros dados que podem ser analisados nessa leitura, como o aumento das nossas exportações, por exemplo. Bauru está entre as 40 cidades do estado que mais exportam. Então, todo esse conjunto de fatores fez com que nós fechássemos aí esse primeiro semestre, já avançando quase para o segundo semestre, com um saldo positivo.
Agora, são dados muito tímidos. Você comentou sobre a indústria, ainda são dados mais tímidos do que os outros dois setores, construção civil e serviços, não é, secretária? Exatamente. Na verdade, a questão dos serviços, ela é uma tendência mundial. A gente tem a abertura de pequenos negócios voltados para muitas áreas, muitos nichos de mercado, cada vez mais crescentes, como, por exemplo, a própria estética e beleza, que é o número 1 na cidade de Bauru. Nós temos também a questão dos pet shops, dos serviços todos que incluem essa atividade. E a construção civil certamente não deixa de ser um grande indutor de emprego e renda, porque além de gerar muito emprego, ela também aquece o mercado. Nós vimos aí os números também do setor imobiliário. Então, todo esse processo de crise econômica e política que nos últimos 2 anos que o Brasil enfrentou, obviamente o nosso Estado, que é um Estado que tem aí a sua concentração econômica muito mais, que alavanca muito mais essa concentração, ele acabou gerando, e especialmente em Bauru, esse setor de serviços mais aquecido. E lembrando que dentro da cadeia do setor de serviços, nós temos números significativos na área de recuperação de crédito e na área de cuidador de idosos, que a gente acaba transportando para uma análise interessante, né? A questão do recuperador de crédito, nós temos inúmeros universitários do nosso polo, que é tão expressivo aqui na nossa cidade, que acaba absorvendo essa mão de obra que não é perene, é uma mão de obra temporária, que para se sustentar, para poder estar presente no município, ela se socorre de trabalhos temporários. Então, a gente tem aí um número grande de geração de emprego na cadeia da recuperação de crédito. E o nosso polo de saúde, um polo reconhecidamente importante nos nossos serviços, nos nossos hospitais e na geração dessa saúde, trazendo a Bauru famílias e pessoas que querem cada vez mais ter esse cuidado com a saúde, essa longevidade, trazendo um outro dado também. A gente gosta né, Wilson, trazer sempre esse cenário. Bauru foi eleita nos últimos 2 anos como uma das melhores cidades para se viver. Então, a longevidade, a velhice, a melhor idade vem trazendo um aspecto muito positivo na geração de serviços no nosso município. Wilson, a Aline já destacou positivamente o impacto dos pequenos negócios, dos microempreendedores individuais. Apesar dos dados positivos aqui na cidade, a gente não pode esquecer que no cenário nacional estamos falando de um quadro de 13 milhões de desempregados. Hoje, empreender, se tornar um microempreendedor, virou uma alternativa para a falta de trabalho, e investir, empreender nessas condições é um pouco arriscado? Como que você avalia, Wilson? Eu diria que não só o fato do desemprego, né, possa ser um impulsionador da geração de negócio, porque assim, negócio próprio, ele sempre existiu. E a questão de você ter mais pessoas desempregadas pode propiciar algumas delas encarar negócio próprio como meio, né, realmente de conseguir mais renda para a sua família. Porém, é importante a gente ressaltar que não é simplesmente a pessoa pegar o recurso que ela tem, seja numa demissão, num acerto, e simplesmente, num curtíssimo prazo, investir. Porque todo negócio próprio, inerente ao negócio, existe a questão do risco, né? E quanto mais a pessoa realmente faz um planejamento adequado, entende um pouco mais daquele segmento e principalmente consegue entender qual que é a lógica desse segmento, quais são os clientes que compõem esse mercado, quem são os concorrentes, a partir daí ele consegue, de certa forma, amenizar o risco. Mas certamente é sim uma opção, né, para as pessoas conseguirem renda, abertura de novos negócios. Eu acho que a oportunidade está aí no mercado para isso também, né, de gerar emprego e gerar renda. Esse impacto positivo que é nítido aqui em Bauru é uma tendência que reflete uma tendência nacional, dos pequenos negócios gerarem a maior parte das vagas de emprego. Sem dúvida. A gente tem um dado que de janeiro a agosto de 2018, os pequenos negócios geraram 475 mil empregos formais. Isso é muito representativo. Só para vocês terem uma ideia, o mês de julho, né, de 2018, foram gerados cerca de 43 mil novos empregos. Desse total, 72% foram gerados por meio de contratações dos pequenos negócios. Então, assim, o impacto que o pequeno negócio, que o empreendedorismo gera na geração de empregos, realmente ela é muito relevante. E Bauru, da mesma forma, reflete, né, o que está acontecendo no cenário estadual, no cenário nacional também.
que é justamente o que foi comentado, bem comentado pela Aline, secretária, que é esse ligeiro aquecimento da economia, né? Por um lado, a economia aquecendo, o impacto na geração de emprego em pequenos negócios, ela é quase que imediata. Diferentemente de outros segmentos, né? Empresas de médio porte, de grande porte, que existe tecnologia, equipamentos, na pequena empresa, que a gente coloca como sendo muito intensiva em mão de obra, se ela tiver um ligeiro aumento nas vendas, no faturamento, necessariamente ela já precisa fazer contratações. Então é por isso que nas pequenas empresas, nos pequenos negócios, é tão rápido, um ligeiro aquecimento da economia com geração de emprego. Agora, o município também registra, Wilson, um aumento na oferta da concessão de crédito e microcrédito pelo Banco do Povo. Quer dizer, as pessoas estão apostando mais. Até que ponto investimentos são interessantes, né, para quem está buscando abrir seu próprio negócio? E até que ponto isso pode ser um risco também? Olha, a busca por financiamento para o seu negócio próprio, para o seu negócio, ele é positivo a partir do momento que ele tenha muita clareza do qual é o objetivo desse recurso. Daí o que a gente chama realmente de ter uma análise de crédito muito bem feita e principalmente se ele realmente vai ter capacidade de pagamento ou não desse financiamento. O financiamento bem feito é aquele que você contrata, por exemplo, R$1, mas esse R$1 investido no seu negócio, ele vai se converter, né, em lucro de 2 ou 3 para justamente a partir desse lucro a remuneração desse capital ou o pagamento desse financiamento ocorrer. Agora, o financiamento que é feito de forma inadequada é quando a pessoa, o empresário, ele não tem controle das suas finanças e busca um financiamento para muitas vezes cobrir um outro financiamento, né, ou fazer um investimento de forma inadequada, né. Nós temos casos, inclusive, por falta de um planejamento adequado, um determinado empresário contraiu um financiamento, usou esse financiamento, por exemplo, capital de giro para comprar um equipamento, que a gente sabe que é totalmente inadequado, e faltou capital, por exemplo, para contratar pessoas para botar esse equipamento em funcionamento. E aí, realmente, o que aconteceu? A empresa praticamente ficou, né, inativa por conta, né, de um planejamento inadequado. Mas a contração ou a busca de financiamento, a gente percebe realmente que tem aumentado e a partir do momento que o empresário faz realmente um bom planejamento, a gente vê como bons olhos, né, esse uso de um capital de terceiro, claro que com uma taxa de juros adequada, né? Aline, que medidas que a SEDECOM tomou ou vem tomando que podem ter interferido nesse saldo positivo na geração de 4.000 vagas que a gente tem até agosto desse ano? Interessante, conforme o Wilson comentou, no nosso município, desde o ano passado, nós mapeamos as necessidades desses empreendedores. A primeira medida de ordem prática que nós entendemos que acabou impactando nesse novo cenário, ou nessa melhora, foi também aproximar esse serviço de gestão. Então, hoje a nossa secretaria conta com um posto de atendimento do Sebrae dentro da Casa do Empreendedor e nós criamos 3 outros serviços que acabaram aproximando e trazendo ao empresário esse ganha-tempo, né? Então, nós chamamos que é um pequeno poupa-tempo do empreendedor. Ali, quando ele busca a orientação para abrir o seu negócio, para empreender, ou se ele ainda tem a dúvida, o Sebrae está sempre junto com a gente fazendo esse processo. Então, como a gente pode exemplificar, o empreendedor, quando ele tem a necessidade ou a oportunidade de abrir o seu negócio ou de pensar o que ele vai empreender, se ele se cercar de todos esses cuidados, conforme foi mencionado, a chance de sucesso ela é muito elevada. Então, ali, na nossa secretaria, a gente tem hoje esse posto de atendimento que já ajuda a fazer esse encaminhamento, esse aconselhamento, esse processo de gestão. O Banco do Povo também um novo ponto de atendimento, justamente em função do que a Lidiane comentou. Hoje nós temos em crescente o número de empresários tomando o segundo empréstimo no Banco do Povo. Isso é excelente porque mostra a adimplência desse munícipe, dessa pessoa, desse empreendedor, e mostrando que cada vez mais está aquecendo e que ele acredita no projeto ou no processo. De outra forma, criamos também uma nova plataforma municipal de intermediação de mão de obra e de emprego, que é algo importantíssimo, que está nos permitindo mapear quem é essa mão de obra desempregada em Bauru e quais são as vagas que estão em aberto pela nossa indústria, pelo nosso comércio, para que a gente possa melhorar esse cruzamento.
e também a própria questão de aproximar outras secretarias como um hub de serviços. Então, hoje a gente consegue apoiar melhor esse investidor, esse empreendedor, para que ele possa ter um ambiente legal para empreender em Bauru. Ainda temos muito a fazer, mas eu acredito que do ano passado para agora os nossos números são muito claros no crescimento e na melhoria desses serviços, impactando diretamente na geração de emprego. Já que você comentou sobre aproximar outras secretarias, a gente sabe que a abertura de empresas muitas vezes acaba emperrando na questão da burocracia e da morosidade. Como é que a CEPLAN, junto com a sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, podem trabalhar juntas de forma a reverter esse cenário e facilitar a vida do empreendedor? O ano passado nós tomamos uma medida que, no nosso entender e também por ouvir os empresários, nós entendemos muito acertada, que foi trazer para a SEDECOM a seção de alvarás e licenças da CEPLAN. Então, também ganhamos um tempo precioso do empresário quando ele, ao buscar a abertura do seu negócio ou a expansão, porque nós temos muitas empresas em Bauru de grande porte, de médio porte, hoje expandindo e gerando muito mais renda e emprego para o município, e também aumentando a arrecadação. E é interessante porque com a vinda da seção de alvarás e licenças, nós temos esse mapeamento também mais próximo. Nós atendíamos na SEDECOM, no início de 2017, cerca de 500 pessoas ao mês. Esse número passou para 1.000 e hoje são mais de 2.000. Então, nós aumentamos sensivelmente o número de atendimentos, obviamente em função do aumento desses serviços e junto com a CEPLAN, especialmente na questão da viabilidade do negócio, nós conseguimos acompanhar com maior facilidade e muito mais rapidez nas respostas. Temos recebido feedbacks muito positivos nesse sentido e ainda, claro, com a proposta pelo nosso prefeito de um novo organograma que deve ser discutido com a nossa Câmara Municipal, alinhado com todas as secretarias, muito possivelmente nós vamos ganhar outros braços, outras forças para aumentar e também para melhorar essa adesão e esse apoio para o empresário que quer empreender em Bauru. Bom, depois do intervalo a gente fala de como a cidade absorve os profissionais que acabam de se formar. A gente volta já. E o Bauru em Debate está de volta e hoje o tema é geração de empregos. Quem está conosco aqui para a discussão é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, e o gerente regional do SEBRAE, Wilson Nishimura. Bauru é uma cidade universitária, mas quantos conseguem se fixar por aqui depois de formados e empregados? Empreender tem sido o caminho para muita gente. Para essa turma, o Parque Vitória Régia não é lugar apenas para descansar. Até as escadarias se tornam uma estação de exercício. Melhora muito, né? Que é um ambiente diferente, deixa a gente mais descontraído, né? E o lugar, bastante natureza, deixa bem mais gostosa a aula, né? Do que num lugar fechado. Este é só um dos diferenciais que o Matheus procura oferecer aos alunos para fidelizá-los no treino funcional. O estudante de Educação Física da Unesp em Bauru resolveu empreender. Participou de um programa de capacitação para universitários oferecido pelo SEBRAE e se tornou microempreendedor. Uma lição muito valiosa que eu aprendi no Hub é que não adianta a gente fazer mais do mesmo. A gente tem que fazer algo diferenciado para ter um resultado diferente, porque empreender é muito legal, é muito gostoso, só que é muito difícil. A galera não tem ideia do quanto a gente estuda, do quanto a gente trabalha para poder tocar um negócio de uma forma responsável, de uma forma que agregue para as pessoas, que não só eles façam, eu vou fazer porque sou seu amigo, vou fazer, não, porque que tenha fidelização, que tenha essa vontade deles estarem juntos. E o Matheus não está sozinho nessa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em parceria com a organização Endeavor e divulgada no ano passado, 7 em cada 10 estudantes universitários no Brasil ou querem empreender ou já têm o próprio negócio. Segundo este consultor do SEBRAE, os jovens alunos entram no empreendedorismo normalmente para oferecer um serviço mais individualizado. A personalização hoje ela está voltando, né? Então eles identificar problemas que podem resolver situações ou necessidade das pessoas. Isso é uma característica que nós observamos entre os universitários. Então é trazer propostas que melhorem a vida das pessoas, que tornem mais práticas, que tragam soluções diferentes e mais eficientes.
Bárbara é um exemplo. Ela também participou de um programa do Sebrae e criou um site inédito para oferecer imóveis apenas para o público universitário. Além de vagas em República, as imobiliárias da cidade podem cadastrar ofertas. E é assim que ela pretende ganhar dinheiro. O site ele entrou no ar no começo de janeiro, né? E eu tive uma resposta muito positiva, que eu não estava imaginando, porque eu esperava que teriam cerca de 100 anúncios para esse começo de ano, mas já está com mais de 200. Atualmente o site é 100% gratuito, né, para todas as partes, tanto imobiliária quanto para os universitários. Mas a minha ideia é, daqui a um tempo, cobrar das imobiliárias, ter uma forma de cotas diferentes, e também a parte de patrocínio, então eu espero conseguir tirar alguma monetização dele. Wilson, queria que você explicasse um pouquinho melhor. O Sebrae tem um programa específico para capacitar os universitários a empreender. Já emendando, para esse universitário que está chegando no mercado de trabalho, é o melhor caminho, é um atalho para ele se inserir no mercado de trabalho empreendendo? Bom, os cases que foram apresentados, né, belos cases inclusive, eles nasceram de um programa chamado Hub Sebrae, que foi uma parceria, né, estabelecida com a Unesp, aqui de Bauru, e também com a FATEC, que tem como objetivo estimular o acadêmico na graduação para que ele, a partir da identificação de uma necessidade não atendida de um determinado público, ou que nós comumente estamos chamando atualmente de dor do cliente, ele comece então a modelar, né, um negócio que seja realmente viável, com o apoio do Sebrae, por meio de treinamentos, consultorias, mentorias, não somente pelos profissionais do Sebrae, mas também por profissionais do mercado. A partir do momento que ele modela esse negócio, ele bota então em prática para perceber como é que o mercado se comporta com esse novo negócio. E aí o resultado que está sendo apresentado no programa, né? A gente fica muito feliz em ver o resultado do nosso projeto, do nosso trabalho. E para o jovem que tem tido muita dificuldade para se inserir no mercado de trabalho depois de formado, empreender pode ser uma excelente alternativa? A gente coloca como para o jovem que leve em consideração não somente, né, o emprego como uma opção de carreira, mas empreender também. Eu acredito que hoje qualquer universidade esteja sim estimulando o jovem assim, a se colocar, a se inserir no mercado. Ou deveria, pelo menos. Ou deveria, pelo menos, mas a gente tem visto grandes iniciativas, né, e a Unesp é um exemplo disso. A gente tem várias parcerias, né, com eles nesse sentido. Então a gente já percebe que o estímulo ao empreendedorismo, né, está realmente sendo implementado, pelo menos é o que a gente tem percebido. E que isso possa, de certa forma, gerar, né, uma energia, né, no universitário, para que lá na frente, no momento da sua formatura, ele possa optar, né, de um lado ir para uma carreira como empregado, como colaborador, e de outra como empreendedor. Mas claro, né, com muita visão de mercado, isso que eu acho que é importante. E o programa que o Sebrae traz ajuda realmente a aproximar esse mercado, né, que está cada vez mais competitivo, né, para que o futuro empresário, que é o estudante, ele possa modelar um negócio cada vez mais adequado, né? E as universidades têm também, né, Wilson, nos procurado, tanto a CDCOM como também o Sebrae, especialmente, por exemplo, as da área da saúde, que o profissional liberal, ele também tem essas duas opções, né, de empreender ou de ter o seu próprio emprego, o seu próprio negócio, né? Nessa linha a gente tem participado, ficamos muito felizes aí com os convites, justamente para apoiar as universidades nessa escolha, nessa carreira do que ela pode oferecer para os seus estudantes, e com isso a gente fixar aí, quem sabe, mais pessoas que não são de Bauru, que fiquem em Bauru, e aquelas que são daqui, que possam empreender na nossa cidade. Agora, secretária, a gente tem um retrato, um recorte, que é muitas vezes o empresário reclamando de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo que a gente tem no mercado um excedente dessa mão de obra, não técnica, para determinadas áreas. E algumas áreas precisando muito de funcionários qualificados, por exemplo, a área de tecnologia da informação. E os jovens, muitas vezes, ainda recorrendo a carreiras mais tradicionais que já dão sinais claros de saturação. Como é que se convence esse jovem a buscar outros modelos de profissionalização e qualificação?
Nós temos dois pontos interessantes nessa leitura que eu gostaria de mencionar. Primeiro é que a Secretaria, a própria política pública que nós devemos e temos como objetivo fazer, nós estamos fazendo um grande banco de dados. Isso eu acredito que Bauru nunca teve nesse processo todo de construção do desenvolvimento econômico do município. Nós estamos trabalhando muito fortemente na construção desse banco de dados, e não só para ter números, e sim para poder tomar decisões, gerar e criar programas e projetos que possam atender essas demandas. Um dos pontos que nós estamos trabalhando e deve estar concluído no final do ano é o censo universitário. Então, exatamente como foi colocado, a gente entender quais são essas carreiras que estão sendo mais cursadas, quais são as necessidades desse estudante, o que ele mais tem buscado. Que número é esse que nós geramos e produzimos para a nossa cidade de universitários e de formados? Qual é a carreira que ele tem potencialmente escolhido? É uma carreira, é empreender? Então, com todo esse banco de dados, a própria prefeitura, buscando sempre a parceria de instituições como o próprio SEBRAE, vai conseguir, obviamente, gerar programas e projetos para a gente poder fixar essa mão de obra e dar mais amparo. Em outro sentido, que é muito interessante também, nós criamos o ano passado a nossa Comissão Provisória de Ciência e Tecnologia, que está trabalhando com as universidades, com as escolas técnicas, e desde o ano passado a gente vem provocando esse processo justamente nesse sentido. O que Bauru quer ser quando crescer? Quais são as faculdades, as universidades, as escolas? Quais são os desafios que essa cadeia educacional tem hoje em dia? Quais são as profissões do nosso futuro? Mas o futuro ele é hoje, né? Não dá para a gente esperar. Então, nós também estamos realizando projetos dentro da nossa comissão. Em 2019, a gente começa com dois importantes. Um é o do ensino médio. Nós vamos trabalhar toda a cadeia do ensino médio do município, começando com um projeto piloto, para que a gente possa estender e ajudar esse jovem a escolher o que ele quer fazer. Qual é o mercado que Bauru oferece? Quais são as vagas que as nossas empresas possuem? Se não, como foi bem colocado, ele vai ser sempre o advogado, o dentista, e eu sou advogada, a gente pode ver que, como você bem disse, são carreiras tradicionais, mas que podem sim e já estão em fase de saturação em algumas cidades, em algumas regiões do estado. Então, qual é o desafio? É trazer a inovação, a tecnologia, o novo olhar e entender esse mercado local, o que ele precisa. Então, nós somos quase que um facilitador de todo esse processo e a gente vem desenvolvendo dois projetos dentro da nossa comissão que preconizam esse banco de dados e esse cruzamento desse ensino médio para a gente poder, então, oferecer essa mão de obra mais qualificada para as vagas que estão disponíveis e atender o mercado local, que é isso que a gente precisa. Hoje é impossível mensurar, Aline, quanto desse jovem que se forma, quantos se formam e o quanto desses jovens se fixam aqui na cidade, são absorvidos pelo mercado local, porque há uma expectativa, por exemplo, com a criação dos cursos de medicina, de que esses jovens médicos permaneçam na cidade. E essa preocupação, ela é traduzida em medidas práticas, além dessas que você já elencou, por parte do poder público, mas como fixar esses futuros médicos ou esses outros formandos? E voltando à pergunta inicial, hoje é impossível de mensurar. Quantos ficam? Esse dado é um dado importantíssimo que a gente trata nesse censo universitário, que é ouvir das universidades, das escolas técnicas, onde temos graduação, exatamente de onde são, né, esses universitários ou esses estudantes e qual é o perfil, se ele retorna para a sua cidade, se não. E um fato interessante que a gente tem recebido com muito mais frequência, a visita de famílias que vêm acompanhar esses jovens estudantes, inclusive da Faculdade de Medicina, e que nós recebemos com muita atenção na Secretaria de Desenvolvimento para apoiá-los. Então, já tive atendendo aí 2 ou 3 famílias que vieram em busca de uma profissão, de uma carreira para outros filhos, porque a família está se mudando para Bauru. Então, em função da formação de um filho. Exatamente, em função da medicina, que é um curso longo, é um curso de muita dedicação, então a família opta em mudar, em alterar o seu ritmo de vida, o local onde vive, e vem para cá.
Um outro ponto também que nós já estamos trabalhando para levantar todo esse processo, nós temos agora em novembro, dia 28 de novembro, o primeiro congresso, a primeira conferência de negócios e empreendedorismo universitário. Nós queremos trabalhar muito forte com o universitário em 2019. Esse congresso, ele é uma amostra, nós reunimos todas as empresas juniores, projetos de extensão de todas as faculdades, convidamos todas a participar, e nós sabemos que esse conhecimento, que não deixa de ser, né, Wilson, muito empreendedor, porque são empresas juniores, são elas que iniciam esse laboratório dentro das universidades, e nós convidamos para que elas conhecessem os problemas de Bauru, as grandes demandas de Bauru na área de obras, infraestrutura, mobilidade urbana, turismo, emprego, e nós vamos ter aí uma amostra de grandes painéis com soluções, com tecnologia, com inovação ligadas a esse processo. Então, 2019 nós temos muitas novidades ligadas ao empreendedorismo universitário para trabalhar muito de perto desse universitário e, quem sabe, a gente finalizar e cruzar essas informações de quem vem e dos que ficam, se estão atendendo o mercado local. Wilson, já que entendemos então como desafios a absorção dessa mão de obra que se gradua e se forma todos os anos na cidade e ao mesmo tempo você conseguir atender as necessidades do mercado, o que você diria hoje em termos de perfil ideal ou perfil esperado para alguém que quer se tornar um empreendedor? Bom, em termos de perfil e falando diretamente talvez para o público universitário, tem a questão técnica, conforme já foi abordado, mas eu acredito que também seja importante a gente se atentar para uma seguinte questão. Conforme você citou, o mercado da tecnologia da informação. Se nós focarmos única e exclusivamente no curso de TI, como um profissional que vai ser ou não absorvido para o mercado, é uma situação. Mas a gente também sabe que esse segmento, ele por ser multissegmentado, ele precisa de vários outros perfis acadêmicos, como por exemplo o design. Às vezes o universitário, eu me formei em designer, sou um designer hoje, e ele talvez não se identifique com o mercado de TI. E se vocês analisarem hoje, o mercado de TI está absorvendo muito profissional nessa área, e a gente sabe que esse profissional está sendo formado aqui. Então, assim, também tem o lado de aproximarmos cada vez mais o empresário do meio universitário. Eu mesmo participei de algumas apresentações, né, de TCCs, né, trabalhos de conclusão de curso, e a gente consegue, numa apresentação dessa, identificar alguns perfis, né, de profissionais muito interessantes para o mercado, que de certa forma já poderiam ser, de certa forma, absorvidos. Então acho que aí já vai uma dica, se nós conseguíssemos trazer o empresário para dentro da universidade, né, e entrar em contato o mais rápido possível com esse acadêmico, quem sabe ele já possa levar para dentro das suas empresas antes mesmo que ele se forme. Porque às vezes é uma questão de conhecimento mesmo, aproximar o público universitário do empresarial. E em termos de perfil, a gente fala que é importante sim a questão técnica, a formação que ele tem, a gente sabe, né, que a formação que ele obtém aqui na cidade de Bauru ela é muito forte, né? Não é à toa que Bauru é sim uma cidade extremamente universitária, com mais de 30 mil estudantes vindo aqui, mas não somente o conhecimento técnico é importante. O que a gente tem percebido quando a gente fala em preparação do profissional para o mercado, também temos que trazer à tona essa discussão, atitude e comportamento. A pessoa, o jovem, o profissional, o empresário, cada vez mais ele tem que estar preparado em termos de comportamento. Então, quando nós falamos de perfil, entenda, pessoa que tenha capacidade de lidar com pressão, né? Pressão de mercado, pressão de concorrência, né? Mercado em queda, tem que saber lidar com essa situação, frustração, né? Saber lidar com frustração, automotivação. Então, quando a gente fala em perfil, eu diria que talvez mais importante do que a questão técnica, esteja muito ligada hoje à questão emocional. Fala-se inclusive hoje, né, que no futuro próximo, mais importante talvez que uma gestão empresarial se fale em gestão da emoção, Aline. Olha que coisa interessante. Se você não souber lidar com as suas emoções, muito provavelmente você não será um bom profissional e também não será um bom empresário. Então, eu acredito que essa linha seja interessante também para a gente estar tratando na discussão de hoje. E essa gestão das emoções, você acredita que deve fazer parte da formação desse jovem? Ou uma característica inerente à personalidade dele? Pode ser lapidada também.
Olha, eu acredito que possa ser lapidada, mas eu acho que não acreditaria uma responsabilidade só do meio acadêmico, né? Eu acredito que é algo que isso deveria, né, de certa forma, estar vindo já, né, dentro da sua família, das suas relações pessoais, né, do seu convívio social, seja num clube, seja na igreja, seja nas relações propriamente ditas. Mas eu acredito que a gente tenha que dar um foco nisso como sendo extremamente relevante e importante. Se nós não prepararmos, sejam nossos filhos, os jovens, para realmente lidar muito bem com essas situações, no futuro ele vai ter muita dificuldade. E isso a gente já tem percebido. Um outro fator que a gente percebe muito, inclusive no meio empresarial, né, um comportamento que não é positivo, o famoso procrastinar. Hein, Aline? Muito. Procrastinação, sabe? Deixar Aquela história depois, de deixar sempre. para depois. Isso no meio empresarial é extremamente destrutivo. E no meio acadêmico, da mesma forma. Então, a questão da educação, às vezes vale a pena o jovem, o acadêmico, se tocar que isso realmente é importante e aproveitar o meio universitário e experimentar tudo isso no meio universitário. Lidar, como ele aprender se frustrar menos, inclusive no meio universitário, como ele lidar com pressão, né, de uma prova, como ele lidar com uma pressão de um TCC, ele tem que entender que estudando na academia, nas universidades, nas faculdades, ele tem um grande laboratório para começar a moldar esse perfil, seja ele para ser empresário ou ser um funcionário, um colaborador. Mas o jogo está aí, né? Basta ele realmente se lançar e aprender cada vez mais. Certo. Bom, o Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, nós vamos falar de mais medidas que favoreçam a geração de empregos na cidade. E a gente volta agora com o Bauru em Debate para falar de geração de empregos, recebendo aqui no estúdio do nosso programa a secretária de Desenvolvimento Econômico de Bauru, Aline Fogolin, e o gerente regional do Sebrae, Wilson Nishimura. Nós conversamos ao longo do programa, secretária, sobre alguns dados do comércio, entendemos a queda significativa do comércio em detrimento de outras áreas, né, em termos de contratação de pessoas. Nós falamos aí do aumento da construção civil e também do setor de serviços. Mas em termos de políticas públicas, o que é que pode ser feito para fortalecer o setor de comércio na cidade? Nós temos também um trabalho que nós iniciamos também o ano passado, que é uma comissão de revitalização também ligado à área central. Hoje nós temos um comércio que é à altura de um polo regional que somos, recebemos aí todas as cidades da região para comprar nos grandes atacados, nos nossos shoppings, no nosso comércio da região central e em todos os outros estabelecimentos que nós temos. Um dos pontos que nós destacamos, na verdade, diz respeito a práticas de melhor atendimento. Então, o Bauru por si só, ela já capta esse cliente, essa pessoa que vem usufruir dos serviços que a cidade disponibiliza. Então, ele vem aqui por conta de uma faculdade, ele vem aqui por conta do setor de serviços e ele acaba agregando valor aí no nosso comércio e nos nossos estabelecimentos comerciais. Então, a exemplo disso, nós temos uma ação para ocorrer aí na próxima semana, juntamente com o Sebrae. Nós estamos qualificando e trazendo esse olhar de gestão para dentro desses estabelecimentos. O comércio, ele hoje deixou de ser simplesmente um fator reativo, que eu espero o meu cliente chegar. O Sebrae dá aula para nós, né, nesse processo, mas a ideia é que se torne uma experiência de compra. Por que que eu vou gastar com toda a crise, com todo esse processo que hoje todos pensam para fazer um investimento, seja de uma blusa até um carro? Então, a cidade tem que estar preparada para que a gente possa ter essa experiência de compra de uma maneira muito mais interessante. Então, melhores meios de pagamento, melhor atendimento, melhores vitrines, funcionários qualificados. Então, a gente tem um processo de trabalhando cada pedaço da cidade junto às instituições de comércio, os nossos grandes parceiros aqui da cidade. Vamos começar agora com a região central da cidade, trabalhando esse porta dentro que a gente chamou, né? Então, como é que eu melhoro dentro da minha empresa para que eu tenha um fluxo maior e impacta isso
na região central da cidade, trabalhando com outros estabelecimentos. E a gente também prevê aí para 2019 2 grandes projetos. Um deles é o Primeiros Passos, que é um projeto nosso da SEDECOM, que vai trabalhar vários elos dessa cadeia, não só para o empreendedor, como para aquele que já é empresário, para a gente fomentar ainda mais e atrair mais esse consumidor, esse cliente. E também, além dos Primeiros Passos, que conta com vários módulos, envolvendo a própria prefeitura, outras secretarias e outros parceiros, nós também vamos ter um trabalho muito forte ligado ao empreendedorismo no universitário, como a gente colocou, e a gente tem hoje já na Casa de Leis, na nossa Câmara de Vereadores, a nossa Lei de Inovação, que também é uma atratividade para que a gente possa fomentar essa integração da universidade, né, das escolas técnicas com o empresariado, como o Wilson também colocou no início, para que a gente possa promover essa ligação entre essas duas forças, esses dois setores que tanto desenvolvem o município. E lembrando que o turismo, que nós também somos Secretaria de Turismo, a gente está passando por 2 momentos bem expressivos, um programa de regionalização, que Bauru está sendo pioneiro aqui na região centro-oeste, junto com o SENAC, para que a gente possa trabalhar todos os elos da cadeia produtiva. O turismo é o 2º maior indutor de emprego e renda do mundo, não poderia ser diferente no Brasil, não poderia ser diferente no nosso estado e muito menos na nossa cidade. Então nós começamos também um trabalho através de chamamentos públicos feitos pela Secretaria de Desenvolvimento, de uma maneira em que todos possam participar. Nós vamos trabalhar todos os elos da cadeia, então não só na capacitação, mas na melhoria dos pequenos negócios, especialmente ligados a toda a cadeia do turismo, e isso vai impactar certamente no comércio diretamente e nos serviços, que são os 2 maiores setores que impactam no desenvolvimento econômico do município. Aline, ainda sobre essa questão, porque o comércio está perdendo postos de trabalho, há uma crítica que vem da Câmara, de vereadores inclusive, que a falta de uma atualização da lei de zoneamento na cidade impediria o desenvolvimento do comércio em outros pontos da cidade, em última medida impediria novos empreendedores. Você concorda e há previsão no curto prazo de atualização dessa lei? A lei de zoneamento ela deve passar agora por revisão, já que estamos no ano da revisão do Plano Diretor Municipal. Passaram-se aí os 10 anos e em 2018 é previsto o início da revisão desse Plano Diretor. Hoje mesmo tivemos atendimento de empresários que querem empreender em algumas regiões da cidade. Então a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento do município, é a responsável em coordenar esse processo do Plano Diretor. E é claro que nós, como desenvolvimento econômico, temos todo, não só o interesse, mas como a intenção de apoiar a nossa Secretaria de Planejamento no tempo mais breve possível a entender essa dinâmica do município. É interessante os casos, inclusive, que a gente atende, que muitas vezes, na letra fria da lei, não pode empreender nessa região. E aí, quando você vai analisar economicamente, né, o desenvolvimento daquele bairro, daquela região, ela já respira faz muito tempo, por exemplo, o comércio. Então, não tem como, no ano de 2018, uma cidade como Bauru ficar engessada numa legislação que muitas vezes não é revista há muito tempo. Nós temos, por exemplo, na SEDECOM, leis de 2002, 2004, que não acompanharam a evolução dos negócios. Nós temos nos distritos industriais ainda restrições de ampliação, que a gente não pode mais permitir que aconteça. Então, nós entendemos que o ano de 2019 ele vai ser fator preponderante, fundamental para o desenvolvimento do município, visto que, da nossa parte, por exemplo, nós temos alterações significativas em 2, 3 leis aí que são fundamentais para o desenvolvimento do município, tanto para a atratividade de novas empresas, quanto para a ampliação, e pela Secretaria de Planejamento, a revisão do plano diretor é fundamental para melhorar esse zoneamento e a gente estimular ainda mais que as pessoas possam empreender. Agora, Wilson, falar um pouquinho da realidade do empresário hoje em Bauru, né? E também acaba refletindo um pouco da situação no Brasil. Hoje, quem abre o próprio negócio consegue se estabelecer por quanto tempo? E qual é a fórmula, na tua opinião, se é que a gente pode falar de uma fórmula, né? Qual é o caminho para a sobrevivência de uma empresa por pelo menos 2 anos? Bom, primeiro o Sebrae tem uma pesquisa que todo ano é feita, né, chamada pesquisa de sobrevivência ou mortalidade das empresas de pequeno porte, e os números eles têm evoluído a cada ano, né, por uma série de razões e variáveis, mas hoje, de cada 4 empresas que nascem,
Uma delas infelizmente vai fechar a porta aí em torno aí de 2 anos. Antes de 2 anos fecha a porta, ou seja, 76% se mantém vivas e infelizmente 24% acaba fechando as portas. Para a questão da empresa que infelizmente não caminha de forma adequada, o que a gente tem percebido? A pessoa tem um determinado recurso, ela não faz um planejamento adequado, ela se lança no mercado sem conhecer cliente, sem conhecer concorrente, sem conhecer uma necessidade que realmente deve ser estabelecida. Às vezes ele olha um determinado segmento, percebe, né, ele só percebe porque ele não tem certeza se aquele segmento está indo bem ou não e passa a empreender da mesma maneira, sem ter nenhum tipo de conhecimento nesse segmento. Então a gente considera que isso não é uma maneira correta, né, de estar empreendendo. Hoje o principal realmente para que o empresário obtenha sucesso, longevidade com relação ao seu negócio, à sua empresa, é conhecer demais e muito de perto o seu cliente. Saber realmente a sua necessidade, quais as suas dores, como que a concorrência realmente está atendendo ou não esse determinado cliente e a partir desse momento modelar, criar um negócio com um diferencial para atender esse cliente. O que a gente sempre orienta o nosso cliente é não monte um negócio para ser mais um. Não vai justificar o cliente mudar, né, de empresa e passar a consumir o seu produto ou seu serviço simplesmente porque você abriu as portas e a partir daí vai chover clientes no seu estabelecimento. Não é dessa forma. Então tem que realmente identificar com clareza essa necessidade e a partir daí criar esse diferencial. Então a primeira pergunta que a gente faz para o empresário é, aquele empresário que deseja montar, por exemplo, né, uma lanchonete, mas qual o diferencial que a sua lanchonete terá em relação às demais que já estão estabelecidas, como por exemplo, citado pela Aline, no centro de Bauru? Existem várias lanchonetes lá, muitas delas, né, com muitos anos estabelecidos. Que diferencial vai ter? Quando a pessoa que está na nossa frente, ela sequer entende, né, o que vem a ser esse diferencial, ele simplesmente nos responde, não, eu vou abrir uma lanchonete igual que já tem aí. Então a gente já considera que o risco desse empreendimento ele é muito alto. Então a pessoa tem que ter muito cuidado realmente. Existem oportunidades no mercado, isso está muito claro. Porque quando nós falamos em fechamento de empresas, 76% se mantém no mercado. Inclusive empresas que acabam crescendo mesmo, né, no momento de crise que a gente tem enfrentado, né, principalmente aí nos anos passados, aí, né, 2015, 2016, com PIB a 3,5 negativo, mas ainda assim tinha empresas que estavam crescendo, né, porque realmente interpretava o mercado de uma forma diferente, transformava produtos e serviços adequados para continuar realmente sobrevivendo nesse mercado que cada vez está mais competitivo, né. Wilson, em termos de legislação, em nível estadual, em nível federal, a gente está entrando num período propício, houve troca de parlamentares, renovação no Congresso, renovação na Assembleia Legislativa em São Paulo. A lei no Brasil, a legislação, ela favorece o empreendedor ou há atualizações que são necessárias? Bom, com relação a pequenos negócios, existe uma lei nacional que foi intitulada a Lei da Micro e Pequena Empresa, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ela teve uma modernização em 2016, uma lei complementar 155 de 2016, e ela tem vários mecanismos de apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios. O que nós falamos, né, para a empresa realmente se desenvolver e crescer, e o empreendedorismo também nascer, o ambiente do qual ela está inserida também tem que ser propício. E essa lei, a 155/2016, que estabelece, por exemplo, incentivo à inovação, conforme bem colocou a Aline, que aqui em Bauru estamos aí em vias de aprovação de uma lei de inovação, estímulo ao empreendedorismo. Aqui em Bauru, né, recentemente, num veículo de comunicação, um programa mostrou a implantação do ensino de empreendedorismo, né, que é bem bacana isso, é empreendedorismo para crianças do 1º ao 9º ano. Você imaginou a criança, né, tão tenra idade recebendo conhecimento de empreendedorismo? Então essa lei também vislumbra o estímulo ao empreendedorismo, a desburocratização, ao acesso ao crédito, então uma série de itens que já constam dessa lei. E alguns municípios, conforme eu já citei Bauru, já está em vias de implementação.
Então, a gente acredita que legislação existe, a partir de agora cada vez mais nós incentivarmos para que essa lei realmente seja praticada. E a gente tem percebido, não somente em Bauru, mas em vários outros municípios, né, grandes iniciativas nesse sentido. Secretária, a gente que trabalha no serviço público percebe que muitos empresários deixam de concorrer em licitações municipais por falta de conhecimento e por falta de preparo para lidar com a documentação, que tem critérios realmente bastante rigorosos. A qualificação desses empresários por meio do poder público, inclusive fornecendo a ele informações sobre as necessidades, as demandas do município, de repente pode ser uma boa saída para tentar minimizar essa questão da falta de empregos, né, e da necessidade de inserir esses empresários aí no mercado? Não só é uma excelente saída, como nós já estamos trabalhando nisso. Agora, em setembro, nós capacitamos, também em parceria com o SEBRAE, os nossos servidores públicos municipais para que eles tenham esse conhecimento técnico e passar as orientações necessárias aos nossos empresários que vão participar aí de processos licitatórios. E agora, já no início de 2019, né, Wilson, nós temos a previsão de realizar uma grande capacitação para os empreendedores. Com isso, nós preparamos esse ambiente das compras públicas, que é um fato gerador importante de arrecadação, emprego e renda, para que a gente possa valorizar as empresas locais, valorizar os pequenos negócios de Bauru e também com muitas vantagens, né? Tanto na prestação do serviço, na qualidade, no acesso, na proximidade a essas empresas, para que a gente possa estimular esse ambiente de negócios favorável, mas a gente precisa fazer esse encontro de quem quer comprar, né, com quem quer vender, com a prefeitura, no caso, que pode comprar. Então, respeitando toda a legislação, os nossos servidores já foram capacitados para isso, agora em setembro, e no início de 2019 nós também vamos ter ações diretamente para impactar, para sensibilizar esse empresário. Tem muito mito, muita conversa a respeito das compras públicas, então a gente precisa desmistificar esse processo, entender como ele funciona, e a nossa prefeitura também, através da nossa equipe de tecnologia de informação, já vem preparando, junto com a comunicação, junto com a Secretaria de Administração, um acesso melhor e mais fácil para esse empreendedor, porque muito se diz, e com razão, o munícipe reclama em alguns pontos, esse acesso ele tem que ser mais fácil, né? O portal da prefeitura, o site, as notícias. Então, a gente tem procurado valorizar esse aspecto, porque isso é preponderante na geração de emprego e renda, de economia no município, e também aproximar, como a gente disse, através da nossa plataforma municipal. Então, a gente tem criado algumas situações ou alguns gargalos aí que são enfrentados, procurar esses gatilhos para a gente poder aproximar da necessidade dos nossos munícipes, que são nossos clientes, não deixam de ser, para que a gente possa atender de maneira muito mais proativa nesse sentido. Ok, eu queria agradecer então a presença dos nossos convidados. Bom, primeiro a jornalista Larissa Rossetto, obrigada pela presença. Também o gerente regional do SEBRAE São Paulo em Bauru, Wilson Nishimuro. Obrigado, Wilson. Obrigado. E também a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda de Bauru, Aline Fogolin. Obrigada, Aline. Eu que agradeço, muito obrigada. O programa Bauru em Debate termina aqui, mas você confere essa e outras edições nos sites e nas redes sociais da TV Unesp, da TV Câmara e da Rádio Câmara Bauru. Obrigada pela sintonia e até a próxima.